live de hoje que nós vamos conversar é dando continuidade ao tema que nós conversamos a semana passada. Então, a semana passada nós conversamos sobre namoro de adolescentes pela internet, né? Eu até atendi a um pedido de uma mãe que me solicitou esse tema e hoje nós vamos dar continuidade, né? Ou seja, hoje eu pergunte para a Lena. Então, na live que é Pergunte para a Lena, é uma live onde quem manda, na verdade, nas perguntas não sou eu, são vocês. Eu estou aqui para ouvir vocês, saber o que vocês gostariam que eu conversasse, que dúvidas que vocês têm, né? Que tema, né, que está aí perturbando ou dificultando, ou que você simplesmente quer me perguntar alguma coisa a respeito. Então, geralmente, eu dou ênfase, né, para o assunto que a gente conversou na última live, mas não precisa ser só sobre esse assunto que nós conversamos na última live. E para quem não estava aqui na última live, né, a nossa conversa foi sobre o namoro de adolescentes pela internet, ou seja, quando o adolescente só quer namorar pela internet. Então essa era a preocupação dessa mãe, porque a sua filha só queria namorar pela internet, ela não queria saber de ter um namorado presencial. Então nós conversamos a respeito desse tema, né? E nessa conversa a gente então trouxe aí uma série, quais eram os benefícios, quais eram as vantagens, né? E quais eram as desvantagens da gente namorar pela internet, dos nossos filhos namorarem, da gente não, né? Os nossos filhos, se bem que também a gente pode namorar pela internet. Tem muitas mulheres e muitos homens que namoram pela internet. Então, esse foi o tema da live passada. E hoje nós estamos então entrando aí no Pergunte para a Lena, e nesse Pergunte para a Lena a gente pode conversar, além desse tema, outras questões que vocês também queiram. Então vamos lá, vamos começar, né, a nossa live de hoje. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas que vocês quiserem, podem me perguntar, que eu estou aqui para responder vocês. Hoje é o dia do Pergunte para a Lena, e o Pergunte para a Lena, quem manda são vocês. Então vocês podem fazer as perguntas que eu estou aqui aguardando, né, ansiosamente por uma pergunta de vocês. Mas, enquanto essas perguntas não chegam, aqui a Selma enviou uma solicitação para participar ao vivo. Às vezes eu fico sem saber, né, direito, porque essa participação ao vivo, a gente teria que combinar o assunto antes, né? Então, Selma, se você tem interesse em conversar comigo ao vivo, a gente pode até fazer, eu teria o maior prazer do mundo em tê-la aqui ao vivo junto comigo. Mas se você quiser conversar comigo, manda um direct para mim e aí a gente combina para você entrar aqui em uma das minhas lives ao vivo, pode ser? É porque às vezes eu fico em dúvida, porque às vezes eu mesma, né, clico na hora que entro numa live e dá essa história aí de que eu estou solicitando para entrar ao vivo e na verdade eu não estou solicitando, eu só estou entrando naquela live, então por isso que eu fico receosa em clicar aqui para você entrar, tá bom? E por isso que é melhor a gente combinar antes para poder a gente não ter esse tipo de desconforto na hora que estiver entrando aqui na nossa live, tá bom? Então, enquanto vocês não me fazem perguntas, eu vou então respondendo algumas perguntas que eu recebi no meu direct, né, ao longo dessa semana, e que então eu vou preenchendo aí o tempo respondendo a essas perguntas dessas mães que me mandaram, né, perguntas no meu direct. E antes, né, de começar a responder, eu vou fazer aqui um aquecimentozinho aqui com vocês, lhe colocando um pouco sobre o que foi que nós conversamos, né? Nós conversamos a semana passada sobre namoro de adolescentes na internet. E é muito interessante, porque eu pude ver uma coisa muito legal, que muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente fala de namoro na adolescência, eu vejo muitas mães entrarem em pânico. Não, eu não quero, não é que a minha filha namore. Eu acho sempre que a minha filha está muito nova para namorar. E aí a gente vê que existe um sofrimento muito grande das mães quando elas pensam, né, suas filhas namorando. E isso é algo que me chamou a atenção, porque com os meninos eu vejo uma preocupação maior
quando esse namoro é pela internet. Quando o namoro não é pela internet, eu não percebo uma apreensão. Claro, existe uma preocupação das mães com o seu filho namorando. Às vezes ela tem medo que o seu filho, sabe, avance o sinal, que ele se dê mal, que ele seja rejeitado. Mas elas têm, as mães de meninos têm muito mais uma preocupação com o que será que vai acontecer nesse relacionamento, no comportamento dele com essa garota, do que propriamente ela está preocupada com o que vai acontecer com ele, né, nesse relacionamento. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Me chamou a atenção que há um sofrimento muito maior das mães quando pensam no namoro de suas filhas do que quando pensam no namoro dos seus filhos. Agora, quando o namoro é pela internet, há uma preocupação muito grande das mães, né, com relação a esse namoro dos seus filhos pela internet. E isso tem muito a ver, essa preocupação, ela tem muito a ver com o que essa mãe pensa a respeito do namoro na internet, né? Então, o que ela pensa? Ela acha que isso é um tipo de deficiência? Então, quando essa mãe pensa, né, que se o seu filho está namorando na internet, é porque ele não tem capacidade para namorar, né, presencialmente, ela muitas vezes fica muito preocupada e isso traz uma apreensão muito grande. Como também traz para as mães de meninas. Eu também vejo isso acontecer. Por exemplo, no caso dessa mãe que me pediu essa live, essa mãe tinha também essa preocupação de que tivesse ali acontecendo alguma dificuldade da sua filha de se relacionar presencialmente. Outras vezes, né, há uma preocupação, né, poxa, vai se relacionar desse jeito e desse jeito a pessoa aprende a se relacionar, não é? Então tem algumas questões aí que a gente vai conversar aqui um pouquinho enquanto eu vou aguardando a pergunta de vocês. Então, por favor, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vamos movimentar aqui a nossa conversa. Eu estou aqui à disposição de vocês, né? E aí a gente conversou um pouco na semana passada, né? Como eu falei, quais são as vantagens? Por quê? Né? Quais são essas vantagens? A internet, ela é, né, uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta, como eu disse naquela live eu estava em São Paulo, hoje eu já estou aqui em Maceió. Né? Naquela live eu pude conversar com vocês de um outro estado, independente de da localização que eu esteja, eu consigo fazer as minhas lives, eu não deixo de entrar em contato com vocês. E vocês, do lado de vocês, podem me assistir também da onde vocês estiverem, inclusive se estiverem no trânsito, se estiverem na casa de um amigo, se estiverem no intervalo de trabalho, enfim, na hora que vocês estão almoçando. Então essa é a grande facilidade, né, que a gente encontra hoje de comunicação que a internet pode nos favorecer. E isso não é diferente, né, quando a gente pensa em namoro. Oi, Grazi, você está gostando muito dos meus vídeos, que bom, fico muito, muito feliz de saber que os meus conteúdos estão aí, né, ajudando vocês, estão sendo pertinentes, né, por isso que eu quero que vocês participem da live, que vocês me façam perguntas, porque vocês perguntando, eu sei o que é que vocês querem que eu fale. Agora, se vocês não me falarem nada, né, então eu falo o que eu acredito que possa vir a agradar vocês. Então, vamos lá, vamos aquecer aí essa live, vamos conversar aí um pouquinho. O que vocês gostariam que eu falasse sobre namoro na internet ou sobre um outro assunto? Tem alguém aí com alguma pergunta que esteja aí já pronta? Vamos colocar aqui nos comentários, tanto no Instagram, quanto aqui no Facebook, no YouTube. Eu estou aqui à disposição de vocês. Podem colocar as perguntas que a gente vai entrar. Tá? Eu estou aqui fazendo um aquecimento, relembrando o que foi que a gente falou, né? Porque já tem 15 dias que a gente conversou sobre esse assunto, porque a semana passada eu não pude estar aqui presente. Então eu estou trazendo, né, um pouquinho do que foi que a gente conversou, enquanto vocês não trazem as perguntas de vocês. Então, a gente conversou sobre a internet, né? A gente viu, né, que ela é essa ferramenta maravilhosa, como eu acabei de colocar aqui para vocês, que nos proporciona essa facilidade de comunicação. E olha,
ela proporciona não só em termos daquilo que nós adultos buscamos, como também dos adolescentes, não é? Eles, melhores do que nós, eles são capazes de descobrir coisas que a gente nem imagina que existe, né, na internet. Então, as vantagens, né, de se namorar pela internet, primeiro, é que eles se sentem muito mais à vontade, seguros ali, ou seja, sem ter que sair de casa, sem ter que correr o risco de ser, sabe, de passar, de encontrar alguém na rua, de serem machucados fisicamente, né, falando. Então, eles têm essa vantagem pela internet. Na internet, ele coloca lá as características, entra num aplicativo, coloca as características das pessoas com quem gostaria de se comunicar e, obviamente, vem aí uma outra grande vantagem, né? Que é a vantagem de você encontrar um seu igual, né? Alguém próximo, ou que pensa próximo daquilo que você pensa e que traz coisas que lhe atraem, do que propriamente quando você tem que, sabe, pensar isso no meio, né, de uma festa, ou na escola, ou em outros locais, né? Aqui tá como Cavalcante, né? Um dos meus maiores medos quando se trata de namoro é que tem muito aproveitador. Exatamente, essa é uma das desvantagens, né, Cavalcante? Então a gente vai ver aqui que uma das desvantagens da internet, se por um lado ela permite, né, que a gente entre em contato e descubra os nossos iguais com muito mais facilidades, né? Eu isso aí só me lembro uma vez, eu tinha um aluno que ele me dizia que ele tinha tara por chulé, né? Ele adorava o cheiro de chulé. Para você ver, tem gente que gosta de tudo. E uma das grandes dificuldades dele era exatamente encontrar uma garota que não se incomodasse com essa peculiaridade, né, da sua fantasia sexual. Então ele sofria muito com essas histórias. Hoje, uma pessoa que tem um tipo de sentimento diferente ou que pensa de um jeito diferente, ela vai encontrar com muito mais facilidade alguém que tope, né? Alguém que queira, né, participar de alguma coisa com essa outra, porque ambos gostam da mesma coisa. Então você bota lá o grupo na internet e a internet se encarrega de achar essa pessoa para você. Então, para o adolescente, né, isso é bem mais fácil. Ainda mais num período que esse adolescente, ele está num momento que ele, sabe, ele ainda está muito em dúvida com os sentimentos dele, ele ainda tem muita dúvida sobre quem ele é, o que ele pensa, o que é que ela gosta, que tipo de pessoa que ela queria perto dela. Então, o que vai acabar acontecendo? A internet, ela não deixa você se expor tanto nesse sentido. Então, você tem muito mais possibilidades aí na internet de, com menos esforço, né, e com menos exposição, você conseguir entrar em contato com alguém. Então, ela tem essa vantagem, né, de aproximar as pessoas que estão distantes, né, e muitas vezes afastar aquelas que estão perto, né? Porque com isso, a gente vai ver aqui numa das perguntas, acaba afastando dos pais, acaba afastando de outros amigos, acaba afastando de uma série, né, uma série de outras pessoas que estão ali bem mais próximas. Mas vamos lá. Uma outra vantagem que o namoro na internet traz, né, é exatamente ter muito mais oportunidade, né, de encontrar esses iguais do que de você chegando presencialmente numa festa. Ou na escola, como eu estava colocando, ou, por exemplo, na casa de uns amigos, enfim, nos locais onde as pessoas, onde os jovens se encontram, ou num shopping, ou numa fila de cinema, numa fila de balada, ou numa balada, ou seja, você vai ter que acertar. Para você acertar, você provavelmente vai ter que entrar em contato com muitas outras pessoas até que você encontre. Às vezes, né, a gente dá sorte, até mesmo quando já tem um amigo ou uma amiga que apresenta, que já dá algumas características, enfim, fica muito mais fácil. Mas a internet, ela tem essa vantagem, né, da gente não perder tanto tempo ou não investir tanto tempo, né? Porque eu acho que é muito mais investir o nosso tempo no nosso desenvolvimento pessoal.
E mais, né? Mas você, por exemplo, foi lá, conheceu, não gostou, pá, deleta. É muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então, você não tem que ficar cozinhando, você não tem que aprender a dizer não, você não tem, por um lado, para o adolescente, isso parece um ganho, né? Isso parece uma coisa muito boa. Ele não tem que ficar, sabe, tendo que aguentar aquela pessoa, vai lá e, sabe, dá um perdido e tchau, né? Acabou. E fica por isso mesmo. Então, né, como eles dizem lá, dá um ghost, né? Vira um fantasma na vida do outro, ou seja, some e fica por isso mesmo, né? Então, essa é outra facilidade para o adolescente em termos do seu relacionamento pela internet. E, por outro lado, ela tem uma possibilidade também, né, de conhecer o que esse namorado pensa, de conhecer o que esse namorado faz, de conhecer melhor esse namorado, se ela souber, se ele souber, né, como lidar com esse namoro na internet. E esse aí é que é o pulo do gato, né? Então tem vários benefícios, mas como, por exemplo, a preocupação pertinente que a Cavalcante trouxe, também tem bastante desvantagens. Ou seja, quais são as desvantagens? Não tem toque, não tem cheiro. Gente, isso para mim é fundamental, né, no namoro. Como é que a gente desenvolve, né, esse desejo, essa vontade de estar com o outro, sem você sentir o toque do outro, né? Então é uma grande desvantagem você não sentir o toque do outro, não sentir o cheiro do outro. Que cheiro que ele tem, né? Que cheiro que ela tem. Então isso é uma grande desvantagem. A desvantagem, né, de não desenvolver essa convivência, porque uma vez que ele deleta ou ela deleta, não gostou, tchau, né? Então é uma grande desvantagem. Então, nesse sentido, é importante que eles vão perder essa capacidade de desenvolver esse relacionamento. Então, o estar junto com o outro presencialmente promove esse desenvolvimento, né, da nossa convivência. Né? De encontrar, né, o que foi colocado aqui do medo de encontrar uma pessoa pervertida, de encontrar alguém que lhe faça mal. Isso daí é uma outra desvantagem. Né? De se envolver com a pessoa e de achar que já conhece tão bem, que já é tão íntima, que acaba, sabe, perdendo, como é que chama? Deixando de se precaver, né? Abrindo a guarda, esse é o nome. Acaba abrindo a guarda e, sabe, não se protege e com isso acaba se arriscando, mandando nudes, se envolvendo de tal jeito que isso pode trazer algum tipo de consequência negativa. Enfim, a gente vai ver que tem sim toda uma série de perigos, de riscos, mas tem sim, boa tarde, Rose, mas tem sim também uma série de vantagens que a gente não pode fechar os olhos, que a gente não pode excluir, que a gente não pode fingir que não existe, só porque a gente não viveu. Ou só porque isso não fez parte da nossa vida, só porque isso hoje é uma grande novidade. Então a gente precisa encarar tanto as desvantagens, mas também encarar as vantagens, para que a gente possa se comunicar com os nossos filhos, né? E aí veio então uma pergunta que, sabe, de uma mãe que disse, mas Lena, eu não quero que meu filho namore assim, sabe, pela internet. Eu não sei mais o que fazer para poder impedir. E aí o que eu falei para ela, eu digo, olha, o que acontece é que a gente não consegue impedir. Tá aí. O tema de hoje, Cris, é namoro, pergunte para Lena, você pode perguntar o que você quiser, mas a gente está dando ênfase aqui para o assunto que foi trazido a semana atrasada, né? Porque a semana passada eu não fiz live, e a gente então está conversando sobre namoro de adolescentes pela internet. Então o tema de hoje é esse, mas está aberto para outras perguntas, caso você queira fazer alguma pergunta que não seja exatamente sobre namoro pela internet. Mas eu estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas que vocês quiserem, tá? Então eu estava aqui colocando, né, que existem vantagens e existem desvantagens e que a gente não pode deixar de olhar para elas. E essa mãe, então, veio me perguntar como é que ela fazia para impedir que seu filho namorasse pela internet. E o meu entendimento é que
a gente não consegue impedir. A gente não consegue impedir os nossos filhos de namorar nem presencialmente e nem pela internet e nem digitalmente. Então, o namoro, né, na adolescência é um fato. A sexualidade, ela tá à flor da pele. A gente tem ali os adolescentes, né, que não só tá vivendo sensações e sentimentos novos, como, sabe, eles estão encantados com essas novas sensações, esses novos sentimentos e ávidos para experimentar. Então, veja, namorar não é uma coisa antinatural na adolescência, como também não é antinatural diante das circunstâncias e do mundo que a gente vive hoje, que o nosso adolescente namore pela internet. Primeiro, a gente está vivendo uma pandemia. Segundo, a gente tem esse meio de comunicação que mais do que nunca agora ficou aberto para todos, né? E do conhecimento de todos, inclusive para estudar, inclusive para conviver com os amigos da escola. Então, a internet, ela cresceu muito nesse 1 ano e meio que a gente teve de pandemia. Fora a aceleração que ela já vinha tendo, né? Da sua praticidade, da sua capacidade, mesmo fora da pandemia. E com a pandemia, que eles passaram a não poder se encontrar, ou se encontrar com muita limitação, a internet se tornou um mundo possível. Então, namorar durante a pandemia só não, mas namorar pela internet, a gente viu que muito antes da pandemia isso já acontecia. E acontecia também das pessoas namorarem sem ser pela internet, como acontece ainda hoje também. Então, o que a gente vê é que isso é um fato, namorar pela internet é um fato. E contra os fatos não há argumento. A gente precisa entender o fato, a gente precisa compreender, a gente precisa respeitar, conversar com os nossos filhos. Agora, uma coisa é, Lena, mas eu não sei como conversar sobre isso com os nossos filhos. Aí são outros 500. Então, não é porque eu não sei que a minha tendência tenha que ser impedir. Porque quando eu impeço, o que vai acontecer? Esse garoto, essa garota, eles não vão deixar de namorar porque a gente não quer. Eles vão continuar namorando. Vão continuar namorando porque os sentimentos que eles têm ali é mais forte do que a capacidade deles de obedecer a uma mãe ou um pai. Então eles vão procurar, né, se comunicar, eles vão procurar se entender. Então o que a gente tem que fazer é conversar, é buscar aprender a lidar com esse adolescente para poder ter uma conversa com ele sobre isso. Então, esse é o ponto que a gente tem que, né, que a gente precisa assumir nessa hora. É da gente entender, respeitar, conversar e fazer com que os nossos filhos, eles aprendam a lidar com a internet, mas não se deixar a ficar refém da internet, né? Que eles lidem com o namoro na internet, mas não fiquem refém desse namoro na internet. Ou seja, a gente ter uma capacidade de lidar com o nosso adolescente a ponto de poder desenvolver nele um senso, né, como é que se diz? Um senso de lucidez, ou seja, fazer com que os nossos filhos se tornem lúcidos diante daquilo que eles estão fazendo, né? Porque eles precisam ter essa capacidade de perceber, sabe, os seus limites, de perceber que o outro é importante para ele, mas que esse outro não é o único da vida dele, e aprender a lidar com essa circunstância de uma forma positiva e não de uma forma que limite o seu desenvolvimento, de uma forma que tolha a sua capacidade, né, de aprender a conviver com as pessoas e principalmente de aprender a conviver a dois, né? Porque essa capacidade a gente desenvolve muito mais no presencial, não que no virtual isso não seja capaz. Mas o presencial, ele te cria circunstâncias aonde essa necessidade se torna muito mais premente. Então, ele tem muito mais oportunidade de desenvolver a sua capacidade de se relacionar presencialmente do que digitalmente. Mas não quer dizer que não existe essa capacidade. O que a gente precisa é entender, né, como é que essa capacidade está acontecendo. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta que foi colocada aqui. Ai.
pela Cris, sim, sobre a homossexualidade na adolescência. Qual a abordagem mais adequada no acolhimento dos pais na aceitação diante a orientação sexual dos filhos? Oi, Cris. Vai ser um corte aqui, mas eu prometi, eu disse que eu estava aqui para ouvir vocês e a pergunta que vocês quisessem fazer, vamos lá. Vamos atender aqui a pergunta da Cris. Eu volto depois para a gente dar continuidade às outras perguntas que eu recebi aqui pelo meu direct. Então, Cris, eu sei que muitas vezes para os pais é muito difícil, né, a gente lidar com a diversidade sexual. A gente, muitas vezes, quando um filho ou uma filha diz que é homossexual, isso é algo que em geral, foge às expectativas do pai, foge às expectativas da mãe, né? Porque, em geral, a gente foi criado, foi educado para esperar que os nossos filhos e que a gente mesmo fosse heterossexual. Agora, isso não quer dizer que pelo fato da gente ter sido educado assim, da nossa sociedade, inclusive ser uma sociedade que pensa muito mais na forma só da heterossexualidade do que da possibilidade da diversidade sexual, isso não quer dizer, né, que a diversidade sexual não exista e nem que ela não precise ser respeitada. Muito pelo contrário, ela existe e precisa ser respeitada. São pessoas que pensam diferente, são pessoas que agem diferente, são pessoas que gostam diferente, são pessoas que são seres humanos que se desenvolvem como todos os seres humanos, só que a sua orientação sexual é diferente daquela que se esperava que ele tivesse, ou pelo menos que a sua família esperava que ele tivesse, ou que o seu meio social esperava que ele tivesse. Mas isso não quer dizer que seja doença ou seja qualquer outro tipo de deficiência que esteja acontecendo com essa pessoa. Não, é uma condição diferente. Então, o que a gente precisa para poder acolher, mesmo quando a gente teve uma educação e está num meio social que é diferente? A gente precisa entender melhor, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa saber como é que se desenvolve essa orientação sexual. O que acontece? O que a gente pode esperar? O que está em jogo? O que significa isso? E, principalmente, quem é o nosso filho ou a nossa filha? Como eles estão se sentindo? Então, a gente aprender a conversar com os nossos filhos e entender os sentimentos deles e respeitar os sentimentos deles é a melhor forma que eu vejo hoje, né, da gente poder acolher e poder, sabe, ajudar muitas vezes, porque às vezes eles se sentem muito só, precisam de informação, de orientação, e se a gente não está perto, se a gente não está junto, isso fica muito mais difícil para essas pessoas, porque você imagina que é difícil para uma mãe aceitar algo que seja diferente, para esse filho é muito difícil também, para ele ou para essa filha também é muito difícil ela aceitar. Quando ela chega ou ele chega para contar para os pais que eles de fato são homossexuais, é que muitas vezes ele já passou por um processo de sofrimento muito grande, porque eles sabem que a tendência dos pais é se decepcionar, porque aquilo não estava no seu script da sua cultura, nem no script da sua educação. Mas isso não quer dizer que, porque não estava no nosso script, que isso não exista. E hoje, ainda bem que nós vivemos num mundo onde a gente tem muito mais acesso à informação, a gente hoje pode saber que isso sim existe, faz parte, e que bom, né? Que hoje as pessoas que são diferentes podem encontrar no seu meio, na sua casa, pais, mães que estão preocupados e querendo, mesmo não sabendo, mesmo tendo essa dificuldade, querendo, né, acolher, querendo estar junto, querendo proteger. Isso é muito importante. Parabéns aí, tá? Então a sua pergunta foi bem adequada, né? A gente hoje está vivendo num mundo com tantas visões, muitas vezes tão violentas em relação a esse sentido, e isso é algo que me deixa muito triste, que eu sempre que tenho a oportunidade de trazer esse meu jeito de enxergar o mundo, eu fico muito feliz, porque é uma oportunidade da gente falar desse assunto. Mas, como eu falei para vocês logo no começo, essa semana que vem, a semana
na próxima semana, né, dia 26, literalmente, eu começo uma série de lives. E uma dessas lives, eu vou falar sobre diversidade sexual. E aí eu já te convido desde já a participar dessas lives. Eu ainda não sei exatamente qual é a data, mas no final, fica aqui comigo até o final, que no final eu vou falar todos os títulos de todas as lives, né? E aí a gente vai poder ter mais ou menos uma ideia de quando vai ser essa live que eu vou falar sobre a diversidade sexual, tá bom? Manda aí me dizer se eu consegui te ajudar, se deu para você aliviar aí um pouquinho, né? Ou entender um pouquinho essa questão não da homossexualidade, porque eu não falei sobre ela, né? Mas de como a gente pode acolher melhor os nossos filhos, né? Quando eles se colocam dessa forma. E continuo aqui aberta para outras perguntas. Podem fazer outras perguntas que eu estou aqui aberta para a gente conversar. Enquanto não chegam outras perguntas, nós vamos dando continuidade aqui. Então, a gente precisa, quando a gente fala de namoro, né? E o namoro, ele pode ser esse namoro virtual, esse namoro pela internet, ele não é só heterossexual, ele também pode ser homossexual. Aliás, eu tenho visto muitas mães, né, que têm me mandado perguntas que suas filhas disseram ser bissexuais, que suas filhas disseram ser homossexuais, e na verdade nunca tiveram nenhum relacionamento presencial, só tiveram um relacionamento virtual. Então a gente vê que esse pode ser o namoro, né, como eu falei na semana passada, pode ser que esse namoro virtual seja também uma etapa, né, do amadurecimento para que essa garota ou esse garoto seja capaz de chegar presencialmente, né, para uma pessoa, para começar a namorar com ela presencialmente. Então, isso também pode ser mais uma etapa, uma ajuda, né, que a internet está dando nesse processo de desenvolvimento, uma vez que os nossos adolescentes hoje, eles vivem uma atividade sexual, uma vida sexual com muito mais permissividade. E aí, muito rapidamente, eles chegam a intimidades físicas que às vezes eles psicoemocionalmente ou às vezes cognitivamente eles ainda não estão preparados para vivenciar. E aí com isso eles acabam, preferindo não se arriscar no presencial e ficar no virtual, porque no virtual ele tem um controle maior, né, cadê? Cancela o gift. Agora eu fui mexer aqui e me embananei toda. Pronto, consegui. Não. Voltei, pronto. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui, eu me embananei. Ai, não. Então, eu ainda apanhei um pouco aqui nesse Instagram. Então, gente, pode ser uma etapa, como eu estava falando, pode ser uma etapa do desenvolvimento deles também. Então, como eles não se sentem preparados, eles se sentem menos cobrados, menos arriscado para eles estarem virtualmente do que presencialmente. E daí porque também, mais uma vez, é importante a gente estar perto. A gente está perto para entender, filho, por que só, né, pela internet? Como veio aqui uma pergunta, né, de uma mãe. Morro de medo de minha filha. Ah, não. Essa daqui é uma outra. Peraí, deixa eu ver aqui. Descobri que meu filho está namorando pela internet. Mas ela descobriu pelo celular dele. Ele nunca falou nada disso comigo. Não sei por que isso acontece, né? Então, não sabe por que isso acontece. Porque a gente precisa estar mais junto, né? Então, às vezes, a gente sem saber, sem querer, a gente demonstra para os nossos filhos que a gente não é capaz de ouvir o que eles têm para dizer. Então, dependendo de qual seja
a mentalidade que você tenha em relação à sexualidade, o que você acha de sexualidade, os seus comentários, a forma como você vê, principalmente o namoro na internet. Isso pode fazer com que o seu filho perceba, opa, minha mãe não vai ser capaz, né, de suportar saber que eu estou namorando pela internet. Principalmente, como por exemplo, se a mãe acha que namorar pela internet é uma deficiência, se a mãe acha que ele é um incapaz, se a mãe acha, né, se a mãe acha que namorar pela internet significa, sabe, que ele não sabe lidar com as pessoas. Então, isso, dependendo da forma como a gente coloca, vai fazer com que o seu adolescente se sinta inseguro. Poxa, será que ela vai ser capaz de me ouvir sem me julgar? Será que ela de fato vai entender o que eu estou passando? Então, essas questões, essa forma como a gente lida com os nossos filhos em relação às perguntas que eles nos fazem ou os acontecimentos da vida dele, vai ser muito importante para transmitir essa confiança para o teu filho. Então, se essa mãe é uma mãe que é segura, é uma mãe que, sabe, foi atrás, foi procurar saber o que é namoro pela internet, conversa com ele, pergunta para ele o que acontece nesse namoro, como é que é namorar, não de um jeito irônico. E aí, filho, como é que acontece como é que é namorar pela internet? E usa de um tom de brincadeira, de um tom, sabe, que não está levando a sério aquilo que ele está fazendo. Isso faz com que o seu filho ou a sua filha, eles percebam que, sabe, sei lá se dá para confiar. O que será que a minha mãe vai fazer com isso que eu disser? Será que ela vai, sabe, como eles dizem, vai zoar com a minha cara, sabe? Vai achar que eu sou ridículo? Enfim, então eles precisam ter essa segurança com a gente. Eles precisam ter essa segurança de que a gente está confiante naquilo que a gente fala. E para você se sentir confiante, não é brincando, não é? É para você se sentir confiante, você precisa ter conhecimento e ir em busca, né, de conhecer o que está acontecendo com aquele seu filho. O que é esse namoro na internet? E aí, com isso, o seu filho poder sim perceber, quando você tem curiosidade, quando ele percebe que a sua pergunta não é uma pergunta para tirar, para usar isso contra ele, né? Usar contra ele no sentido de, sabe, julgá-lo, então ele acaba respondendo. Pode ser que ele não entre nos detalhes das intimidades, porque muitas vezes isso fica uma coisa mais complicada para eles confidenciar com a mãe, mas eles vão poder sim trazer para você algum conhecimento para você poder entender o que é, né, que se passa naquele namoro pela internet. E isso, gente, é o grande trunfo da gente, é perguntar para os nossos filhos, é conversar com os nossos filhos. Quando você é capaz de estabelecer um diálogo, quando você é capaz, sabe, de envolver o seu filho numa conversa, aí você sabe o que ele pensa, você sabe o que ele sabe e ele vai poder te ensinar. A gente aprende com os filhos nos ensinam muito e eu acho que você já aprendeu bastante coisa com seus filhos em outras circunstâncias. Então, essa conversa é uma conversa que, sabe, a gente aprende muito, principalmente a conversa sobre coisas que não fizeram parte do seu mundo, né? Quando você era adolescente. Então, eles podem te ensinar muito mais nesse momento. Isso, Cris, o filho precisa mais ainda de ajuda do que nós, né? Mas nós também precisamos, e eles também de nós, para poder ajudá-los, né? Deixa eu ir aqui devagarinho. Lena, meu filho não gosta que toque no assunto sexo. O que eu faço? Rosângela, não se deixe abater por isso. Não se acomode porque ele disse que não gosta. O que às vezes acontece, Rosângela, é a forma como a gente chega para conversar com os nossos filhos sobre sexo. A gente quer conversar, a gente vai com a melhor das boas intenções e muitas vezes essas intenções que a gente tem, pode ser a intenção de ensinar ou pode ser a intenção, né, de querer saber com mais curiosidade do que naquele momento poderia, ou às vezes o nosso filho é muito tímido, por exemplo, o meu filho, ele era muito tímido, eu não conseguia chegar
com a conversa muito direta. Então, se você faz uma abordagem direta, por exemplo, filho, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre sexualidade, que eu vejo que é um jeito muito comum de acontecer. Esse jeito de falar é um jeito que acaba inibindo o seu filho. Primeiro, ele já vai pensando que vai ser que tem alguma coisa errada aí com ele, né? Então, precisa ver de que forma que você está abordando o seu filho. Então, antes da gente dizer, não, meu filho não gosta de falar sobre sexo e eu, portanto, eu não vou nem tocar mais nesse assunto. Às vezes, para uma mãe que está insegura, para uma mãe que não sabe como abordar o filho ou que fica constrangida com esse tipo de assunto também, para ela acaba usando isso como uma desculpa. Que bom que você não está usando isso como uma desculpa, porque você está aqui me perguntando, é porque você quer aprender como fazer isso. Então, olha, primeiro, já te convido para o meu evento, né, que vai acontecer, Sexualidade se Aprende em Casa. Ainda não está aberta as inscrições, só na semana que vem. Mas a semana que vem, segunda-feira, eu já começo com uma série de lives e uma delas a gente vai falar sobre isso, né, de como a gente abordar os nossos filhos. Então, veja, a abordagem, a forma como a gente aborda é algo que pesa muito no fato dos nossos filhos quererem ou não conversar com a gente sobre um determinado assunto. Se a gente está conversando com alguém, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Eu não sei qual é a forma que você aborda o seu filho, não é? Se você quiser, a gente pode até marcar para conversar, manda um direct para mim, que a gente até marca para conversar, para eu poder ver aonde é que você está dando nó na sua abordagem, para que a sua abordagem possa fluir e esse diálogo possa acontecer, né? Que é isso que eu faço muito no meu curso, né, o Papo Firme. Então a gente desata o nó, vamos desatar esse nó, da onde é que está emperrando nessa abordagem. Às vezes é nesse clima, que a gente já chama, em vez de criar um clima adequado, a gente chama para conversar sobre sexualidade. E aí eles não querem. Outras vezes, a forma muito direta, como eu já coloquei, que faz com que ele fique, né, com um pé lá e outro cá, sem saber o que é que a minha mãe vai fazer com essa informação que eu vou dar para ela. E outras vezes pode ser até pela própria insegurança que a mãe tem na hora de abordar, ou então sobre o tema que quer conversar. Enfim, eu precisaria saber mais detalhes, né, para poder te orientar melhor. Manda um direct para mim que a gente conversa um pouquinho sobre o que exatamente está acontecendo. Mas uma coisa é fato, se você não está conseguindo abordar, o que você pode fazer é aprender, né, como abordar, aprender como falar sobre sexualidade com seu filho. E isso eu trago para vocês no meu curso Papo Firme. Então, se você quiser mais informação sobre ele, a gente também pode conversar sobre isso. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Como lidar com a rebeldia sem bater de frente? Ai, essa é uma pergunta boa. Como que a gente lida com a rebeldia dos nossos filhos? Entendendo, né, o momento que o nosso filho adolescente se encontra. A rebeldia, ela faz parte do desenvolvimento da adolescência. O que é a rebeldia? A rebeldia é seu filho não concordar com algo que você quer que ele faça. Então, a isso a gente dá o nome de rebeldia. Então, toda vez que os nossos filhos não nos obedecem, eles estão sendo rebeldes, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender por que ele não está nos obedecendo. Por que ele está sendo rebelde? Uma forma da gente entender a rebeldia, primeiro, é a gente conhecendo melhor o desenvolvimento da adolescência. O que vai acontecer na adolescência? O que acontece com o cérebro de um adolescente? Existe, inclusive, aí um livro chamado Cérebro do Adolescente, que eu li algumas partes dele, é bastante interessante. Tem mães que estão lendo, que também estão gostando bastante. Então, o cérebro do adolescente mostra que uma das primeiras coisas, né, quando ele entra na puberdade, uma das primeiras mensagens, né, que o cérebro manda para os nossos adolescentes é: você agora precisa fazer as coisas do seu jeito, você agora precisa, né, desenvolver a sua autonomia. Então, para ele desenvolver a autonomia dele, uma pessoa que ainda não tem bagagem, uma pessoa que ainda não tem estrada, uma pessoa que ainda não tem conteúdo, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? É ser do contra, para poder experimentar uma outra situação.
Então, quando a gente entende que essa rebeldia pode fazer parte do desenvolvimento dele e não uma coisa pessoal comigo, ele não está sendo rebelde porque ele não gosta mais de mim ou porque ele quer brigar comigo, mas porque talvez ele esteja precisando viver outra experiência. E aí, nesse sentido, a gente vai desarmada. A gente vai procurar entender por que ele não conseguiu fazer isso. Por que ele não colocou, se eu pedir para ele colocar o prato na pia, por que ele não colocou o prato na pia e ainda disse que não ia colocar o prato na pia? Então a gente vai conseguindo entender quais são as necessidades do meu filho. O que ele está precisando? Que sentimento que ele está tendo? Por que ele está fazendo isso? Então, Railena, acho que é isso. A gente às vezes fica aqui com dificuldade de entender o nome de vocês. Mas enfim, é procurar saber mais sobre ele. Procurar saber mais sobre o desenvolvimento, né, da sexualidade na adolescência e principalmente o desenvolvimento da adolescência e procurar saber como conversar com ele, ou seja, como abordá-lo e tirar dele, fazer perguntas e ouvi-lo mais, né? Porque com isso, quando eles percebem que estão sendo ouvidos, eles conseguem, então, também ficarem menos desarmados. Agora, se ele se arma de um lado e a mãe se arma do outro, a gente tromba de frente, não tem jeito, né? Eu sei que às vezes eles tiram a gente do sério. Eu sei que às vezes tem horas que a gente, de fato, perde a paciência. Mas o adulto da história é a mãe, ou o pai, ou o professor, o educador, enfim. O adulto é quem tem que ter o controle da situação. Então, se você como adulto, você perde o controle da situação, ele vai tomar conta, né? Então, a gente pode aproveitar essa rebeldia para ensinar os nossos filhos, para passar para ele um conhecimento que talvez ele ainda não tenha visto, né? Bom, aqui não tem, então vou voltar aqui, vou responder a mais uma pergunta. Eu acho que eu ainda tenho mais um tempinho aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer para mim, podem fazer. Se vocês não tiverem, enquanto isso, eu tenho aqui mais um tempinho. Ainda temos aí uns 10 minutinhos. E eu vou responder aqui a uma outra pergunta, que é uma pergunta de uma mãe. Cadê? Essa pergunta, essa mãe era que ela morria de medo de encontrar, que a filha encontrasse, né, como foi colocado logo aqui no começo pela Cavalcante, de encontrar alguém que seja pervertido, alguém que a machuque, né? Como evitar isso? E aí, gente, foi muito interessante, né? Porque quando vocês me fazem as perguntas, quando vocês me mandam um assunto, isso também vai instigando em mim uma curiosidade. E eu comecei a refletir, gente, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, né, ajudar os nossos filhos nesse sentido? A gente precisa, primeiro, né, conhecer melhor como é que esse fato acontece, que é isso que eu já falei aqui para vocês várias vezes. Vamos saber como é que funciona esse namoro pela internet. E ninguém melhor do que os nossos filhos para nos ensinar como é que funciona esse namoro pela internet. Então vamos conversar com ele. Se você simplesmente fica com medo, né, e por conta da sua insegurança, você não deixa o seu filho, não abre, não tem essa abertura para ele conversar com você, aí fica muito mais difícil de você conseguir protegê-los. Você só vai conseguir protegê-lo de uma situação como essa quando você se sente segura, desprendida. Peraí, isso acontece, então vamos lá e vamos conversar. Então, o que é que acontece? O que é esse namoro? Além do que é esse namoro pela internet, né? Pergunta, quem é esse garoto? Como é ou essa garota? O que é que ele faz? Aonde é que ele mora? Faça perguntas para sua filha ou para o seu filho, que eles possam fazer essas mesmas perguntas ou se dar conta de que eles não procuraram saber sobre isso daquela pessoa. Então, quanto mais conhecimento ela puder ou ele puder obter sobre essa pessoa com que eles estão se relacionando pela internet, mais insumos, né, mais conteúdo elas vão ter sobre eles. Porque muitas vezes o que ele conhece do outro é apenas aquilo que o outro disse. Agora, você, com a sua curiosidade, com a sua maturidade,
Você, mãe, pode fazer perguntas para ela, que ela pode ir lá e perguntar. Então, por exemplo, você perguntar, onde ele mora? Ai, mãe, sei lá, eu conheci na internet. Pode morar em qualquer lugar do mundo. Não, é verdade, pode morar em qualquer lugar do mundo. Mas aonde exatamente? Dá para você perguntar para ele aonde que é? De repente, sabe, isso é um assunto para vocês conversarem sobre o lugar onde ele mora, o que tem lá de bom, o que que... Então, vocês vão dando insumos, vocês vão dando, como é que diz? Vocês vão dando elementos para sua filha conversar com essa pessoa e trazer para você também esses elementos, porque quanto mais elementos ela conhece, melhor ela vai conhecer essa pessoa com quem ela está se relacionando, né? Então, quem são os pais dele? Você não faz isso no presencial? Né? Eu fazia com os meus filhos. Eu sei que muitos pais ainda usam desse... A minha mãe, então, tinha que saber da onde era o pai, de onde era a mãe, o que fazia, o que deixava de fazer. Ou seja, perguntas que a gente faz para poder entender qual é o mundo desse namorado da minha filha ou do meu filho, né? Onde é que eles estão? O que eles trabalham com o quê? Do que gostam? Qual é o esporte preferido? O que faz na vida? Estuda? Aonde que ela estuda? Onde é que ele estuda? Qual é o colégio? Qual é o ano que está cursando? Claro, não vai fazer um questionário para tua filha ou nem para o teu filho, né? Vai perguntando à medida que vai dando, sabe, vai dando chance, sei lá, estou assistindo um filme. E aí, filha, nossa, agora falou nessa profissão, eu lembrei. E o seu namorado, ele trabalha com o quê? Ou o seu namorado estuda? Aonde que ele estuda? Ou de onde é mesmo ele? Então, vocês vão criando condições para essa conversa. Porque quando a gente cria essas condições, a gente também vai dando para os nossos filhos, às nossas filhas, ideias de diálogo, né? Com o seu namorado pela internet, né? E aí você pode também pedir para conhecer. Se fosse presencialmente, você não ia pedir para levar na sua casa? Você também pode pedir para conhecer o namorado ou a namorada. Pedir para fazer uma live, para você ver. Opa, aqui a mãe da fulana. Claro, não vai fazer escondido, né? Como essa mãe fez, entrar em contato escondido. Isso não é legal. O legal é você conversar com o seu filho ou com a sua filha e dizer, puxa, eu tô curiosa, eu gostaria de conhecer esse seu namorado que você tá namorando aí pela internet. E ver, né, como é que ele é, sabe, se fosse presencialmente, eu ia pedir para você trazer aqui em casa, mas como, sei lá, não sei onde é que ele mora, aliás, onde é mesmo que ele mora, se ele morar na cidade, é até um gancho. Primeiro você conhece através de uma live, né, ou seja, através de um desses aplicativos de comunicação que a gente pode conversar, e depois é até uma ideia você... convidá-lo, se ele mora na mesma cidade, de convidá-lo para ir para sua casa, né? De convidá-lo, se ele for aquela cidade que você mora, de um dia ir lá na sua casa. Então você pode fazer uma ponte, né, de conversa e depois conversar com a sua filha sobre o que é que você achou dele, né, o que é que você achou de interessante, não só dele, mas da situação, da condição. Então a gente se envolver com o fato, gente, é o caminho. E óbvio, fazer negociação, né? Nenhum relacionamento familiar ou mesmo, né, social, ele existe sem que a gente faça determinadas negociações, de colocar os nossos limites, que foi o que aconteceu com a outra mãe, que ela disse que o filho agora não quer saber de mais nada, só quer saber de viver na internet, que ela não sabe, não consegue mais dizer uma palavra com ele, porque é o tempo todo namorando, e ela já viu até que tem lá coisa, pegou o celular dele, né, as escondidas, coisas que a gente não deve fazer, a gente deve avisar, olha, vou pegar o seu celular e eu preciso saber o que é que você está fazendo e falando, principalmente quando os nossos meninos ainda são muito novos, né? E mesmo quando não são muito novos, é sempre importante a gente ter esse acesso à vida dos nossos filhos. Então, gente, essa mãe, ela ficou sem saber. Ela disse, Lena, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Só quer viver na internet, só quer saber do celular dele com essa namorada que eu não sei mais o que fazer. Agora,
Não adianta só a gente chegar e dizer, filho, eu não quero mais que você fique tanto tempo no celular. Filho, não é para ficar tanto tempo no celular. Ou ir lá e tirar o celular e daqui a pouco você não aguenta, devolve o celular de novo, porque você não suporta, né? Ele vai ficar ali no seu pé do ouvido, cobrando, pedindo, e você chega uma hora, você perde a paciência e para ter tranquilidade, você pega e entrega o celular na mão deles. Então, seja coerente. Seja coerente e mais, né? Além de ser coerente, né? Você precisa nessa hora negociar. A negociação ela é fundamental nesse momento. A gente precisa dizer para os nossos filhos e para as nossas filhas o que é que a gente aguenta, o que é que a gente suporta e principalmente dentro dos nossos valores e expectativas, o que é que a gente espera que eles façam de acordo com aquilo que vocês priorizam. Então, vocês precisam ter isso claro para vocês, para fazer essa negociação e deixar clara essa negociação. Se você não quer, que acha que está gastando muito tempo do dia dele só na internet, estabeleça um limite de horário. Estabeleça limites de atividades. Coloque os seus valores com relação, por exemplo, a nudes e converse com ele sobre essa questão do nudes. Como é que fica isso? Como é que isso está acontecendo? Quais são os riscos? Se mostre que existem vantagens, mas que também existem as desvantagens e negocie essa condição. Então, a negociação é um outro ponto fundamental, né, na nossa convivência com os nossos meninos e com as nossas meninas. Bom, gente, com essa fala, então, eu vou ficando por aqui com vocês. Essa live vai ficar gravada tanto no YouTube, quanto na internet, quanto aí no Instagram, no meu IGTV. Então, quem chegou mais tarde pode ver o começo da live, tem perguntas bastante interessantes. E a nossa conversa de hoje vai ficando então por aqui.